Esse vídeo é para você que viaja bastante, mas que não teve problemas durante as suas viagens, porque eu acabei de ter um problema muito bizarro durante minha viagem retornando do Brasil para a Europa, onde a companhia aérea fez um overbooking, o famoso overbooking. Então, caso você não saiba como isso funciona, não saiba quais são os seus direitos, sugiro que você fique nesse vídeo, porque eu vou dar uma explanada mais ou menos do que aconteceu comigo e de como eu vou tentar resolver essa situação. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Letícia Marim, eu faço vídeo contando minhas experiências viajando, principalmente aqui pela Europa, já que eu moro na Inglaterra desde 2019. Mas dessa vez o meu vídeo vai ser contando minha experiência voltando do Brasil, já que eu tinha ido para o Brasil para passar Natal e Ano Novo e estava retornando do Brasil para a Europa. Acontece que eu comprei minhas passagens com uma companhia aérea chamada Royal Air Maroc. Então meu voo seria saindo de São Paulo para Casablanca, no Marrocos. Eu dormiria lá uma noite. Depois eu teria um voo de Casablanca para Paris e depois de Paris para Bristol, que é a cidade onde eu moro, na Inglaterra. Eu fiz essas reservas todas separadas. Então eu tinha 3 códigos de reserva separados. O primeiro voo saindo de São Paulo para Casablanca, o segundo de Casablanca para Paris e o terceiro de Paris para Bristol. Os 2 primeiros voos eram com a Royal Air Maroc, mas em 2 reservas separadas. E eu dormiria em Casablanca uma noite. Então, o meu voo inicialmente seria no dia 10 de janeiro de 2025, meia-noite e alguma coisinha. Chegaria no Marrocos 1 da tarde, dormiria lá, tinha reserva de hotel, tinha tudo. E no dia seguinte, que seria hoje, dia 11 de dezembro, dia que eu estou gravando esse vídeo, do aeroporto de Paris, o meu voo seria saindo de Marrocos para cá e daqui para a Inglaterra. Acontece que na quinta-feira à noite, meu voo era sexta bem de madrugada, então quinta tardinha a gente chegou no aeroporto de São Paulo, eu e meu marido. E quando eu fui fazer o check-in direto no balcão, porque eu não consegui fazer o check-in online, mas não sei um problema já que eu tinha mala para despachar, o atendente me contou que eu estava em stand-by. Caso você não saiba o que significa stand-by, é o seguinte: a companhia aérea vendeu mais passagem do que deveria dentro do voo. Vamos supor, o voo tinha 300 lugares, venderam 310. E 10 pessoas ficam em stand-by. O que significa? Depois que todo mundo fizer o check-in, se tiver vaga, ou seja, alguém que não foi, que deu um no-show, não apareceu, essas pessoas que estavam em stand-by embarcariam. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. E mais 8 pessoas. Eu, meu marido e mais 8 pessoas. Era um total de 10 pessoas que estavam em stand-by. Os atendentes da Royal Maroc me orientaram que eu precisaria esperar todo mundo fazer o check-in. E, ok. O nosso voo era 11h20, era meia-noite e 25, então o último check-in, o check-in encerrava 11h25 do dia 9 de janeiro, da noite. Tinham algumas pessoas desse grupo de 10 pessoas, né, que estavam em stand-by. Um grupo eram 6 pessoas, uma família. Eu e o Istvan em 2 e mais 2 pessoas separadas. Quando o check-in foi finalizado, essas 6 pessoas conseguiram embarcar. E os 4, eu, meu marido e mais os outros 2 homens, não embarcamos. Nós fomos para a loja da Royal Air Maroc tentar resolver o problema. E já começou de uma maneira estranha, já que o gerente de lá era um marroquino, mas ele não falava muito bem inglês e não falava quase nada de português. Tinha uma atendente brasileira que estava muito prestativa também, mas ela não era responsável pela loja. O gerente teria que resolver isso. Então começou a negociação com a empresa, porque nesses casos de overbooking, a empresa ela é obrigada a te realocar em um outro voo. Se eles tiverem voo para o mesmo destino, eles precisam te alocar no próximo voo disponível. Mas no caso da Royal Air Maroc saindo de São Paulo, eles não tinham voo no dia seguinte. Eles não têm voo, esse voo não sai todos os dias de São Paulo, sai 3 vezes na semana. Então a gente não embarcando na sexta, a gente só poderia embarcar no domingo, que seria amanhã, eu já tô aqui em Paris, hoje é sábado. Ou eles colocariam a gente em outra companhia aérea, que eles têm parceria, né? Tem as ligações entre eles. O que aconteceu foi que a gente estava na lojinha tentando resolver isso. E a primeira coisa que aconteceu de errado, de problema com a minha reserva, é que meus voos não eram uma conexão, foram reservas separadas, como eu já falei antes. E aí eles não queriam me trazer até Paris, porque eles estavam alegando que o voo que eles teriam que cobrir, né, o que foi cancelado, que teve overbooking, era o voo de São Paulo para Casablanca.
Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, para que nas próximas viagens eu preste um pouco mais atenção nessa situação e sempre que possível fazer uma reserva junto, uma reserva única. Mas nessa específica, quando eu fiz a reserva dessa viagem específica, eu não tinha essa opção de fazer uma reserva única, não consegui. Enfim, ainda na lojinha tentando resolver o nosso problema, diversos problemas tiveram durante esse voo, que as pessoas estavam embarcando, né, tiveram outros problemas com esse voo. Eu estava ouvindo no rádio que a aeronave estava suja, que o banheiro estava entupido, enfim. Eu nunca viajei com essa empresa, mas essa foi a minha primeira experiência. Não foi uma experiência muito legal, muito plausível. Então, não estou dizendo não viaje com a Royal Air Maroc, estou dizendo a minha experiência com uma possível viagem que não aconteceu com essa companhia. Ainda na lojinha, quando a gente estava lá, duas pessoas que já tinham feito o check-in tiveram que sair da aeronave, não conseguiram passar pelo portão de segurança, porque uma pessoa era menor de idade, um rapaz, e o tio ou o pai dele, não tenho certeza, e eles não conseguiram embarcar. Então, os outros 2 pessoas que estavam em stand-by junto com a gente, comigo e com o Stuan, acabaram conseguindo pegar o voo, e eu e o Stuan ficamos esperando para poder ver o que ia resolver. Enfim, quando isso acontece, eu já sabia, eu já tinha uma noção de que eu teria alguns direitos. Então, por exemplo, eu já sei que pela legislação brasileira e também pela legislação europeia, se você tiver esse tipo de problema de overbooking, a empresa teria que arcar com nossa acomodação, com nossa alimentação e fazer o reagendamento, né, uma remarcação de um voo próximo, chegando no mesmo destino. Só que o problema da minha remarcação é que eles queriam levar a gente para o Marrocos e não queriam se responsabilizar pelo voo saindo do Marrocos para Paris, embora tenha sido feito com a mesma empresa. E eu fui bem clara com o gerente, falei, olha, eu tô perdendo o meu segundo voo porque esse aqui vocês não me deixaram embarcar, não porque eu quero perder o segundo voo. Enfim, depois de muita conversa, desde meia-noite até as 2 da manhã, o que a gente conseguiu foi uma reserva em um voo que seria São Paulo-Paris, pela Air France, e Paris-Casablanca. Só que a gente não iria até Casablanca, a gente pararia em Paris, já que meu objetivo, tem um voo, tinha, né, ainda não vou pegar ele no caso, nesse momento eu estou aguardando para embarcar para Bristol, mas eu queria parar em Paris, eu não tinha necessidade, não queria ir para Casablanca, era só um trajeto, né, de uma maneira que eu tinha encontrado passagem barata, já que eu fiz a emissão dessas passagens com pontos dos programas de fidelidade. Mas o fato de ter tido o overbooking não tem nada a ver, de eu não ter conseguido embarcar, não tem nada a ver com o tipo de passagem que eu emiti. Não é porque eu não paguei em dinheiro que eu não pude embarcar, não tem nada de ligação com isso. Enfim, conseguimos depois das 2 da manhã, nós conseguimos a reserva. Eles emitiram o escritório lá no Marrocos. Então, ou seja, o gerente daqui lá no Brasil tinha que enviar uma mensagem para o escritório do Marrocos para fazer a emissão dessas passagens. Foi emitida uma passagem para mim e para o meu marido nesse voo saindo de São Paulo, Paris, Casablanca. E aí o maior problema seria as nossas bagagens, porque quando você não tenha muita noção, eu por já ter um pouco mais de experiência, sei como é que isso funciona. Quando você compra um voo com conexão, você talvez que já tenha feito alguma viagem já sabe como funciona. A sua bagagem não é retirada no voo de conexão, no voo que você no aeroporto intermediário, né? Nesse caso, a bagagem não sairia aqui em Paris. Ela ia direto para Marrocos. E eu tava com receio da minha bagagem, já que eu tinha 2 malas despachadas, a mala acabar indo para Marrocos e eu parar em Paris e a mala, no final das contas, ter que ir para o Reino Unido. Enfim, esse gerente que não falava muito bem inglês e não falava português, estava tentando ser prestativo, apesar de não ter me dado muitas soluções interessantes. Me deu o telefone dele e que se a minha mala fosse para o Marrocos, ele conseguiria trazer a mala para o Reino Unido. Uma situação completamente bizarra, que eu nunca pensei em passar na minha vida. E esse vídeo é um alerta para que esse tipo de situação pode acontecer com qualquer pessoa, e aconteceu comigo. Enfim, o nosso voo era 2h40 da tarde e eu consegui essa reserva às 2 da manhã, mas a empresa se recusou a pagar minha acomodação e alimentação. Eu me hospedei num hotel no aeroporto de Guarulhos. Não foi muito baratinho, assim.
mas era o que tinha e a gente precisava dar uma descansada, já que a gente estava viajando, tipo, desde da quinta-feira cedo, porque minha família não mora em São Paulo, então a gente saiu da minha cidade de Colatina às 8 da manhã da quinta-feira, viajamos de Vitória, a capital do Espírito Santo, até São Paulo. São Paulo ficamos esperando das 4h30 da tarde até as 11h25, que foi o horário que falaram que a gente não ia conseguir embarcar. Enfim, a gente já estava super cansado, nós nos hospedamos no hotel em Guarulhos e eu acredito que esse valor do hotel vai ser reembolsado pela empresa. Porque diante dessa situação, eles deveriam ter fornecido a hospedagem pra gente, então não era uma coisa que eu deveria ter pago. A alimentação também não era uma coisa que eu deveria ter pago. Porque em casos de atrasos de voo, e isso nem foi um atraso, isso foi eles usam até uma palavra que eu vou deixar aqui que eu não tô lembrando como é que é o nome, mas eu vi na resolução da ANAC, pro caso de overbooking, né? Ou seja, eu fui impedida de embarcar, não é que eu estava com falta de algum documento ou com alguma coisa errada que eu não consegui embarcar, ou atrasada. Eu fui impedida de embarcar, embora eu estivesse com tudo correto. Então, a empresa deveria sim ter sido responsabilizada pela minha acomodação, pela minha alimentação, minha e do meu marido. Isso não aconteceu, mas eu guardei todos os recibos com o meu CPF e vou entrar com um recurso pedindo essa indenização. Além disso, eu também tenho direito, eu já sei que eu vou ter direito a isso, a em torno de R$5.000 ou 600 euros de indenização pelo transtorno causado. Então, esse vídeo eu estou gravando exatamente no dia que isso tudo aconteceu, mas eu vou gravar novamente um vídeo quando eu tiver uma resolução de como funcionou tudo, de que tipo de indenização eu consegui, como que funcionou o reembolso, enfim. Para finalizar a situação de o que aconteceu com o meu voo, a gente conseguiu chegar na Air France e solicitar que eles cancelassem o segundo voo, que seria o voo de Paris para Casablanca. E quando eles fizeram esse cancelamento, eles reimprimiram o meu cartão de embarque e etiquetaram a minha mala apenas com o destino final sendo Paris. Eles informaram que eu não teria reembolso de nada, mas eu não queria reembolso, né, desse segundo trecho, porque é como se eu tivesse pagado essa tarifa inteira até Casablanca, mas fosse parar em Paris. Mas na verdade eu não queria reembolso, eu realmente só queria parar em Paris. Minha mala chegou, tranquila. E neste momento são 12h19. O meu voo para Paris era às 9 da noite, mas tinha um outro voo saindo daqui com a companhia aérea EasyJet, que iria para Bristol 1h20 da tarde. E eu e Joan decidimos, a gente chegou aqui às 6 da manhã, então ou a gente ficava até às 9 da noite esperando no aeroporto, ou a gente pagaria um hotel, coisa que daria mais ou menos 150 libras, ou a gente pagaria uma taxa para fazer a alteração do voo, que foi o que a gente fez. Então, a gente pagou 59 euros por pessoa para fazer a alteração do voo, e nós estamos saindo em breve, são 12h20, como eu falei, 1h20, exatamente daqui a 1 hora, é o voo que sai daqui de Paris para Bristol. E não sei se você consegue perceber, mas minha voz está muito cansada. Não foi uma situação muito plausível, não é uma situação que eu desejo para ninguém, mas eu quero deixar aqui de alerta que isso pode acontecer se você está viajando e se você... Isso sim, eu já viajei bastante e nunca tinha acontecido nada semelhante comigo. Já tinha ouvido falar de algumas pessoas que tiveram esse tipo de problema, mas nunca tinha acontecido comigo. Então, tudo tem sua primeira vez, né? O objetivo desse vídeo é realmente te alertar para que isso pode acontecer com você. E no próximo vídeo eu vou gravar mais coisas de como eu vou resolver essa situação. Além disso, uma outra coisa que também vai me ajudar muito, que eu já tenho certeza disso, é o meu Travel Insurance, né? O meu seguro viagem. Porque, por exemplo, eu tinha reserva no hotel lá no Marrocos. E essa reserva vai ser reembolsada, acredito eu, pelo meu seguro viagem. Então, quando eu chegar na Inglaterra, eu vou começar a tomar as providências cabíveis. Vou entrar em contato com o meu seguro viagem, vou entrar em contato com a empresa Royal Morocco para ver como vai ser a indenização. Eu ainda não sei se eu vou fazer esse processo com uma empresa terceirizada que vai me ajudar nesse processo de indenização ou se eu vou fazer diretamente com eles. Ainda não sei. Mas, com certeza vai ter vídeo aqui no canal contando mais como vai ser o desenrolar dessa história. Se você gosta de perrengue, aproveita para se inscrever no canal, porque tem sempre muito perrengue e muita viagem acontecendo por aqui. Um beijo pra você e até o próximo.